Olá, arianos! Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a esse cantinho. Receba o meu abraço, receba o meu carinho. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Sol. E hoje eu vou trazer várias mensagens, conselhos, direcionamentos para vocês. Quem não é inscrito, eu peço que você se inscreva para minha energia se conectar cada vez mais com a sua. E para quem é inscrito, muito obrigada pelas interações, muito obrigada por sua presença, pelo seu tempo. E você não veio aqui por acaso, você não caiu aqui por acaso, tenha certeza disso, ok? Estamos com um formato diferente, agora eu estou com o microfone, estou com suporte e a gente vai melhorando, né, aos pouquinhos, né, gente? Estou estreando com vocês, estou muito feliz. O que a gente pode melhorar, o que a gente conseguir melhorar, a gente vai melhorando. O meu termômetro são os comentários, são as curtidas. Depois você me conta o que você achou do vídeo, o que ressoou com você, ok? Então vamos lá. Então vamos começar. Energia para o signo de Áries. Qual é o momento presente do signo de Áries? Eu quero saber como é que vocês estão hoje. Então vamos lá. Energia do momento presente do signo de Áries. Essa daqui virou, vou considerar, virou mais duas. A primeira carta é a força, a segunda, 8 de paus, a lua, 10 de pentáculos. E no fundo do deck, 5 de pentáculos, a morte, o sumo sacerdote. Vamos lá então, gente, vamos conversar. Olha, eu acredito que vocês estão entendendo, né? E dominando um pouco mais os instintos de vocês. Vocês estão se conhecendo mais, vocês estão entendendo o tamanho da força de vocês, mesmo que ainda existam alguns questionamentos sobre será que isso é para mim? Será que eu mereço tudo isso? Será que esse sonho aqui ele não é alto demais? Posso estar falando de pessoas que passaram por um período complicado, né? Aqui me mostra que vocês, né, no fundo do deck tem 5 de pentáculos, a morte, vocês reveram alguns regramentos internos. Vocês se depararam aí com situações que muitas vezes você passou um aperto financeiro, ou você ainda está tentando se organizar, mas você também passou por um período grandioso de transformação. E esse período de transformação, quando ele vem, ele é intenso. São muitos questionamentos. É como se a vida falasse assim, olha, você vai sair desse local, desse relacionamento, dessa situação, dessa amizade, agora ou daqui a pouco, né? É meio que um impulso, acontece, não tem como a gente parar esse momento, esse movimento da transformação. Mas eu vejo que vocês entenderam os instintos, conseguiram dominar os instintos de vocês. Então, em muitos momentos, vocês se calaram ali diante de uma discussão, entenderam que vocês sim têm ajuda, que vocês têm ajuda próxima a vocês, entenderam mais sobre esse trabalho em grupo, socializaram mais. Vocês estão se abrindo para a vida, né? Mesmo com aqueles medos, com aquelas ilusões, de sentir que ainda está caminhando no escuro. Mas eu quero te dizer que a espiritualidade, ela sabe, né? Que você tem um desejo, uma vontade por uma estabilidade. Sua alma, ela pulsa isso. Não é só estabilidade financeira. Você quer além. Você quer se sentir em casa. E eu digo no sentido com outra pessoa, se sentir em casa no ambiente de trabalho, com as pessoas do trabalho, tirar aquele peso todo daquelas, né, daqueles desafios diários que a gente encontra. Você quer se sentir em casa, você busca por essa estabilidade, por amizades leais, e eu vejo que você vai encontrar. Por mais que o caminho ainda pareça um pouquinho
distante. Calma. Você passou por muitas coisas. Você teve que lidar com muitas situações diferentes. E isso é um processo, né, gente? A gente tem que ter paciência com os nossos processos. É difícil quando a gente abre, né? Quando a vida vem com algumas transformações, pega a gente de um jeito, né? Mas olha, o jogo de vocês trouxe aí uma maturidade, uma consciência admirável, admirável. E como é que tá esse impulso por movimentos rápidos? Me conta, como que está? Antes de eu tirar um outro baralho, deixa eu tirar aqui mais uma. Clarifica para mim esse 8 de paus. Eita, peraí. Eita, começou a virar aqui. Deixa eu embaralhar de novo. 8 de paus. Sim. Eu sei que vocês querem movimentos rápidos, né? Para realizações, para de repente romper alguns ciclos aí, que de repente que magoaram vocês, né? Mas olha só, deixa eu falar uma coisa. Aqui, os movimentos que vão acontecer, eles serão rápidos, mas eu quero trazer uma atenção especial aqui para você. Nessa carta, essa sereia ela está chorando por taças caídas. Aqui representa, de repente, o que você perdeu. Pode ter sido um relacionamento, pode ter sido uma perda mesmo, um luto, pode ter sido um trabalho. E às vezes, por exemplo, se for o trabalho, você fica se questionando, e agora, o que eu vou fazer? Calma, calma, porque existem movimentos rápidos. E tente não se apegar tanto ao que você perdeu. Por quê? Por quê? Porque nessa carta, a sereia ela não vê as duas taças erguidas. Então, assim, tem oportunidades que vão chegar para você que elas vão... que serão boas oportunidades, que elas vão te levantar, que elas vão te trazer mais segurança. Mas como é que tá a sua abertura para isso, para esse novo? Eu sei que o processo transformador, ele chama a gente ali num cantinho, né, gente? Chama a gente num cantinho, a gente quer ficar mais isolado, quer ficar mais na nossa, observar mais, traçar planos. Você entendeu da sua competência, né? Mesmo que você tenha deixado algo não muito satisfeito, não muito inteiro daquilo, mesmo que você tenha deixado algo para trás, ainda com dor, sabe? Vamos ver um pouco mais sobre o seu momento presente do signo de Áries. A mesa é curtinha aqui, gente, mas tá dando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ó, já virou. O sol. Vamos mais um. Mais uma energia, momento presente, Áries. O livro. Ó, pulou o jardim. Mais uma. O trevo. E no fundo do deck é a raposa. Olha, de tudo que a gente, né, já tem conversado, que a gente veio conversando até esse momento, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas situações, elas vão ficar cada vez mais claras, tá? Vão ficar cada vez mais claras. Eu sei que existem situações que estão ocultas. Existem situações que vocês ainda não têm ali uma visão ampla da situação. Posso estar falando até necessariamente sobre essas questões de trabalho. Mas calma, oportunidades vão surgir para você. Oportunidades estão chegando. Mas a minha pergunta é, quando essa oportunidade chegar, quando esse movimento chegar, né, essas ideias, o que ficar mais claro para você, seja a respeito de um dom, seja a respeito, né, de um projeto que você está iniciando, de repente você tem um estalo, tem um insight. Eu quero saber essa energia aqui, como que você vai estar, Ariane?
Você vai estar com a sua mente aonde? Porque, às vezes, as situações elas vêm na vida da gente e a gente está tão concentrado em questões passadas que a gente nem vê. A gente nem vê. Então, a vida, ela te pede, a espiritualidade, a vida, ela te pede que você esteja mais atento, mais observador. Isso é importante para você nesse processo, ok? Então, vamos saber. Ó, vou tirar um conselho para vocês do momento presente, antes da gente ir para a energia dos próximos dias, semanas. Eu vou tirar para vocês do baralho de preto velho, preta velha. Salve, salve a tua força. Salve a tua força. Arianas. A árvore, as flores e no fundo do deck, as nuvens. Realmente, foi o que a gente tinha conversado, né? Se vocês estão sentindo, né, que algumas situações ainda estão ocultas, calma, respira. Foram muitas situações que você passou nos últimos tempos, né? E nem tudo o que vem para você, nem toda transformação, nem todo desafio que vem para você é castigo. Não é. Às vezes, é uma etapa que você passou que foi, de fato, né, que mexeu, movimentou todas as áreas da sua vida, te fez questionar sobre várias situações. Né? Eu posso estar falando de gente que não parou, emendou um trabalho no outro, ou quando achou que ia descansar, às vezes um familiar ficou doente, ou você mesmo ficou doente, houveram perdas. Eu sei que houveram muitas situações aí paralelas, mas calma. Aqui é o momento de você ter mais paciência, confiar na espiritualidade, confiar no preparo. O aprendizado, ele vem em ondas. A dor tem que ser trabalhada aos poucos, porque às vezes essa ferida já está há tanto tempo aí que não tem como curar assim. Olha que bonita mensagem que vem na Carta das Flores. A gratidão é o perfume da alma. Até a flor mais simples enfeita o caminho com amor e alegria. Como é que você está no seu dia a dia? Como que você está no seu ambiente social? Você está se permitindo ter esses momentos? Como que está o cuidado consigo mesma? Me conta. Que jogo lindo. Vamos saber agora sobre o que vai acontecer nos próximos, qual é a energia dos próximos dias, das próximas semanas para vocês. Vamos aprofundar um pouco mais? E às vezes você pode até ficar desconfiado com essa oportunidade que chega, tá? Você pode até ficar desconfiado. Tenta não se apegar às situações ruins, aos pensamentos. Observe os seus pensamentos, o como que você está se alimentando durante o dia. Qual é a energia para os próximos meses, para os próximos meses, para os próximos dias e para as próximas semanas, para o signo de Áries. Próximos dias, vou aceitar que virou, e próximas semanas. Signo de Áries. Mais uma, mais uma. Veio 2 de espadas, página de paus, rainha de copas. Essa daqui veio. 6 de espadas, rei de paus. E no fundo do deck, cavaleiro de espadas. Bom, meus amores, vocês vão se deparar com algumas escolhas difíceis. Vocês vão se deparar, principalmente, às vezes, com uma dificuldade em confiar em si mesmo, na sua intuição. Entender que todo esse processo que ocorreu, ele foi transformador. Tinha que ter acontecido. Para você enxergar um novo caminho e para você também enxergar aonde não te cabia.
aonde já foi o tempo de ciclo de aprendizado. É um momento em que o ciclo fecha para outro se abrir. E aqui, às vezes, o desafio mais difícil vai ser você confiar na sua própria força. Eu sei que você quer respostas rápidas, resoluções rápidas. Eu entendo isso. A energia de transformação é um movimento intenso. E vocês já têm ali a energia do elemento fogo. Então, eu sei que vocês querem respostas rápidas. Mas, nesse momento, é importante que vocês entendam aonde vocês querem chegar. Qual é o estilo de vida que vocês querem ter? O que vocês precisam? Porque vocês têm um poder de magnetismo brilhante. Aqui eu vejo pessoas que têm uma sensibilidade e uma astúcia, um poder para liderança nato. Então, assim, essa transformação que aconteceu na vida de vocês, e novamente veio aqui no fundo do deck, ela veio não só para te mostrar, né, que algumas dores foram necessárias para você amadurecer, que alguns aprendizados foram essenciais para que você possa atingir e chegar nesse novo início. E ele está chegando. E para você se escolher em primeiro lugar, para você se dar o devido olhar da forma como você olha para o outro, da forma como você cuida do outro. Não é um momento de você querer buscar respostas no externo, buscar resoluções demais, ter um controle sobre situações que você já está decidindo deixar para trás. Observe os seus sentimentos, observe como que é o seu corpo, a reação do seu corpo quando você se depara com determinada pessoa, como você fica em determinado ambiente. Porque eu vejo que você vai tomar uma decisão difícil de deixar algo, deixar um lugar. Essa decisão é uma decisão difícil para você. Às vezes, essa angústia que você está sentindo, que você ainda não sabe nomear, às vezes já é, querendo ou não, uma despedida de algo que você achou que seria sólido, duradouro. E faz parte, faz parte. A gente tem que mudar. Não é na zona de conforto que a gente cresce, que a gente alcança mais e mais. E sabe o que a vida fala com você nesse momento? Que a espiritualidade te abraça com carinho para te dizer que você é muito protegido. Que existem muitas bênçãos no seu caminho. A estabilidade que você almeja, uma nova oportunidade, situações vão ficar mais claras. Mas para isso você precisa se olhar. Você precisa observar, entender a si mesmo e aonde você quer chegar. Tome as rédeas do controle da sua vida. Reclamar dos mesmos problemas durante quanto tempo mais? Durante quanto tempo mais? O que vem na energia? Signo de Áries, nos próximos dias e próximas semanas do mês de julho. Próximos dias e próximas semanas do mês de julho para o signo de Áries. Peraí que já pularam duas. Os peixes. A cegonha. Vou colocar mais um pouquinho. A mesa é petititinha, gente. Mais uma, por favor. O chicote. Mais uma. Mais uma, por favor. O chicote. A casa. Vou pedir mais uma. A árvore. A árvore duas vezes, tá vendo? Olha só, meus amores.
Vocês têm aí, vocês desenvolveram, e no fundo do deck, Olírio, vocês entenderam muitas situações nesse processo de transformação. Vocês entenderam e estão cada vez mais entendendo o tamanho da capacidade que vocês possuem. Se alguém mais tiver dúvida, manda um comentário aqui que eu respondo e lembro a pessoa. E vocês vão ter uma abundância. Aqui eu falo de dinheiro chegando, de notícias inesperadas, meus amores. Olha só, a carta da cegonha caiu aqui, no Página de Paus, o Sol e o Oito de Paus. Tem coisas muito bonitas chegando para vocês. Mas a vida pede, sabe o quê? Que você corte certas situações. Que você pare de se castigar por determinadas perdas, por determinados términos. O passado ele tem que ficar lá atrás. E se você sentir que você ainda precisa desse momento para analisar, sentir, refletir, pega um papel, escreve o ponto positivo, o ponto negativo desse término, desse trabalho, dessa situação que ainda está te angustiando. Escreve o ponto negativo e o ponto positivo. Faz melhor. Escreve de um lado da folha o que você quer se libertar, o que você quer se libertar. Depois você queima num local seguro. Mas existe um processo que você precisa parar de se punir. Porque às vezes o que você está entendendo como um local seguro, na verdade, se tornou uma prisão para você. E a vida, ela quer te dizer o seguinte, meu amor, a sua raiz, você enraizou o que precisava, mas a sua raiz, ela expandiu. Você precisa de um lugar maior. Você precisa de algo maior. E você sabe disso. Você sabe disso. Cadê a confiança em si mesmo? Aqui eu falo com pessoas que às vezes se auto-sabotam muito. Então é um momento em que vocês têm que rever certos pensamentos, cuidado com a impulsividade. Como é que você se ocupa? Hein, Eliana, me conta. Você fica o dia todo? De vez em quando você mexe ali na rede social? Mas quanto tempo que você fica na rede social? O que você está ocupando a sua mente? Olha, tenta aí, se você conseguir, num parque ou num sítio, e de repente vá, fica descalço um pouquinho na grama, sai um pouco de casa. É importante, porque eu vejo, inclusive, que terão alguns ambientes em que você vai frequentar em que podem ser que te dão insights, vai te dar uma luz, vai te auxiliar nesse processo de falar, nossa, é isso que eu não entendi sobre esse término, sobre essa perda, sobre essa situação. Vamos pegar um conselho? Um conselho para os próximos dias. Deixa eu pegar desse baralho aqui, depois eu pego de preto e velho. Porque como vão acontecer muitas coisas na vida de vocês, vamos entender aqui um conselho geral para os arianos. Né? Caiu, vou aceitar, e ela estava no fundo do deck aquela hora. 10 de copas, mais uma. Mais uma. Bom, vamos lá. Gente, é um novo início tão mais estável para vocês. Eu sei que assim, sabe? Confie em mim. Eu sei que vocês. E o carro no fundo do deck. Eu sei que vocês. Vou colocar aqui. Eu sei que vocês estão com a mente um pouco turbada, né? Por conta de muitas questões que aconteceram. Vocês querem respostas rápidas, vocês querem agilidade, vocês querem que esse projeto ele, alavanque. E vocês vão ter. Estou falando para pessoas que já sabem desse projeto, que já sabem dessa vaga de emprego, ou se candidatou. Vocês terão um novo início muito próspero, muito abundante. Eu falo de uma estabilidade real. Aqueles que estão namorando, eu posso dizer sobre um compromisso mais sério.
E agora é o momento em que a vida ela te pede para você observar, para você sentir mais, principalmente em ambientes. Ela pede para você se divertir também. E entenda que um rei, uma rainha, cuida de todos, mas também cuida de si. Cuida de um reino, mas também cuida de si. Assuma as rédeas da sua vida. Abrace as suas emoções. Abrace os seus ciclos. Como você abraça com ternura quando alguém te pede um conselho, te pede uma ajuda. É necessário você equilibrar a sua razão e a sua emoção. E você pode falar assim, ah não, eu sou racional, eu consigo ser racional, mas e as emoções? Porque logo depois da carta do carro, veio o rei de copas e o mago, olha só. Gente, o rei, o rei de copas, ele consegue administrar as emoções sem reprimi-las. Então, como que está? Eu vejo que vocês, né, têm um poder aí de manifestação muito grande, uma intuição muito forte. Acredito que muitos iniciaram um projeto, iniciaram um novo ciclo, com as ferramentas que tinha, com o que tinha. Vocês passaram por um período de enxergar novos horizontes, entender aonde é que vocês poderiam chegar de fato, e vocês se abriram para isso. Mas, assim, pode ser que vocês se depararam com algumas sombras, com algumas questões do passado, e isso travou vocês. Eu falo sobre ansiedade, sobre autocobrança, às vezes até sequer energias que são puxadas de ambientes. E isso foi te cansando, te pesando cada vez mais. Mas muitas prisões, elas estão na sua mente. Por isso que é necessário você libertar essa mágoa que está aqui. Você precisa soltar para o novo chegar. Foi um período que te exigiu escolhas, mas você estava sendo guiado, você estava sendo amparado pela espiritualidade o tempo todo. Para você chegar a um ponto que a espiritualidade queria muito, que é aquilo. Você entender o seu potencial. Entender que, infelizmente, nem tudo você pode controlar, meu amor. Nem tudo você pode controlar. Você pode controlar são os seus planos. Como você decide encarar o dia. Como você decide reagir a uma ofensa, a uma atitude ríspida de alguém. Aí sim você decide. Mesmo que você engula seco diante de uma falsidade, você engula seco, mas isso não é fraqueza. Você está priorizando a sua paz, porque uma energia que você gasta se defrontando com determinadas pessoas, pensa comigo, né? Você vai ter energia para depois cuidar de você, para gastar no tempo que precisa ser? Aqui a gente fala sobre esses projetos, esse novo início. A gente fala sobre você olhar, sim, com ternura, olhar com empenho, trabalhar com afinco, mas também administrar esse lado emocional. O que tem que crescer, o que tem que expandir, vai expandir no momento certo. É no momento certo que as coisas vão acontecer. Ah, mas esse momento certo nunca chega. Calma, calma. O sofrimento, as situações angustiantes não tem que ser trabalhadas com calma. Não vem em ondas. Vamos pegar um conselho geral do baralho de preto velho e preta velho. Salve tuas forças. Conselho geral. Mais uma. Olha só. O sol.
o anel, o cachorro e no fundo do deck, a chave. Meus amores, deixa eu colocar mais pra cima que vocês vão vendo, né? Vou colocar aqui no fundo do deck. Meus amores, quando vocês têm clareza de onde vocês querem chegar, quando vocês têm clareza sobre as ações de vocês, e aí eu falo sobre uma decisão consciente. Por exemplo, hoje eu vou levantar, eu vou tomar uma água em jejum, né, para acordar o corpo, eu vou fazer uma oração. É uma decisão consciente de como você vai começar o seu dia. Saia do automático. Saia do automático. Com o que você for se comprometer, seja um relacionamento, seja um estilo novo de vida, um novo trabalho, comprometa-se de verdade. E comprometa-se com quem vai somar na sua vida. Não com quem vai subtrair, com quem vai pesar a sua energia. E aqui eu falo principalmente sobre aqui, ó, os momentos que você escolher relaxar, descansar, brindar com os amigos. Escolha pessoas que vão elevar a sua energia, que vão te fazer bem,